Bom, no vídeo de hoje quero falar com vocês assim sobre um meia, argentino que, pelas conversas que tem avançado nas últimas horas, deve ser anunciado como reforço, porque tem uma certa expectativa do Cruzeiro com esse jogador. Quero comentar aqui um pouco mais com vocês. Além disso, o zagueiro Juan Santos, que infelizmente não vai jogar a Copa São Paulo pelo Cruzeiro, jogador que eu acho muito bom mesmo, uma pena, até porque na minha visão teria espaço na equipe, sub-20, e nesse ano mesmo no Campeonato Estadual já teria alguns espaços no time principal. E para terminar aqui com vocês também, quero falar sobre o Messinho, o Estevão William, assinando seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, e a quantia que o Palmeiras já coloca ele avaliado agora aos 15 anos, e quanto que é a multa rescisória dele, que é um valor bem próximo do que eu acho que ele vai ser negociado, o Cruzeiro perdendo realmente milhões nessa transferência. Só antes de começarmos, aproveite aqui para deixar seu like, também se inscrever no nosso canal. Eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Cruzeiro News. Conto aí com a ajuda de vocês para chegarmos a essa marca aqui de 37 mil inscritos até no final do ano. Falta um pouco mais do que 300 inscritos, então conto com a ajuda de cada um de vocês, beleza? Vou deixar aqui também meu Instagram pessoal na tela, gustavo.crz, e o nosso lado do Cruzeiro News, também Cruzeiro News 21, acompanhar as informações lá pelo Instagram, pelos stories, vai estar tudo aqui embaixo na descrição. Antes de darmos sequência, tem um recado para vocês da Sportpix.clube, Caixa de Apostas Esportivas, que eu quero destacar os jogos de sexta-feira, amanhã, pela Copa do Mundo, Tem alguns jogos interessantes, por exemplo, aí o jogo entre Croácia e Brasil, uma vitória do Brasil pagando 1,29 a cada real apostado, um empate aí 4,79, uma ótima cotação. Tem também a vitória da Croácia, 8,55, esse jogo vai ser sexta-feira, meio-dia. Tem 4 horas da tarde também o jogo entre Holanda e Argentina. Vitória da Holanda pagando 3,42, empate 2,95 e uma vitória da Argentina 2,9. Eu vou deixar o link aqui embaixo então na descrição da Sportpix.clube para você pegar e começar a apostar. Bom, então vamos começar falando sobre o zagueiro aí, o Juan Santos, que o Super Sports e o Samuel Venâncio trouxe a informação de que o jogador, infelizmente, não vai ter condições de jogar a Copa São Paulo. O atleta que vinha sendo monitorado pelo Cruzeiro há um bom tempo, já nessa preparação para fazer uma boa, o principal torneio de categoria de base pelo Cruzeiro nesse início de ano, que acabou que não vai ter como. Informação também que foi divulgada lá pelo Crias da Toca, também tem uma página bem interessante no Instagram, no Twitter, que haviam confirmado essa informação. O Cruzeiro ainda não divulgou o prazo de recuperação do atleta, mas como a Copa São Paulo também acontece muito rápido, então até a expectativa, mesmo se for uma contusão rápida de 1 mês e meio, 2 meses, ele obviamente perderia esse início da competição. Então, desejar forças aí para o jogador, que no caso teve uma lesão no tendão do joelho e não vai disputar a Copa São Paulo. O Juan Santos, que eu já venho falando para vocês há um bom tempo, que na minha visão ele hoje é a maior joia assim da base do Cruzeiro, mesmo sendo um zagueiro. Por quê? Porque ele ano passado, para você ter uma ideia, ganhou a Copa São Paulo pelo Palmeiras, ele começa a temporada como titular, acaba perdendo espaço no Palmeiras, mas mesmo assim fez 12 partidas, 1 gol e uma assistência. 2021, pelo time sub-20 também, do Palmeiras, 20 gols e uma assistência. Ele só saiu do Palmeiras porque o Palmeiras via que já tinha muitos jogadores no time principal, no caso, jogando, Então o Juan Santos possivelmente não teria muito espaço, e para não ficar colocando um jogador que já está com 19 anos, para continuar no sub-20 com 20 anos, 21 anos, Até porque os times no Brasil, os maiores, não tendem a fazer isso. O Cruzeiro mesmo vai com uma média de idade de 18 anos e meio, 19 anos de idade para a Copa São Paulo. Então é muito comum mesmo, acabou liberando o jogador, mantendo um percentual, e acertou com o Cruzeiro. Ele acerta com o Cruzeiro em agosto e desde então toma a titularidade no time sub-20, já foram até aqui 15 partidas, um gol contra o Fluminense ainda na Copa do Brasil, sub-20, e um jogo no profissional contra o Novo Horizontino. Acho o Juan Santos um ótimo zagueiro e não ficaria surpreso se ano que vem ele conseguir recuperar essa lesão e voltar muito bem no Campeonato Estadual, ou até mesmo no Brasileirão, começar a ter alguns jogos. Juan Santos, na minha visão, já está pronto para o time principal do Cruzeiro. Lembrando que ele é filho aí do Narciso, que é um jogador que jogou muito tempo no Vasco, no Santos também. Então tem inspiração aí já dentro de casa. Acho o Juan Santos um ótimo zagueiro, e desejar aí forças também nessa sua recuperação. Só lembrando que o Cruzeiro começa a Copa São Paulo, que eu não comentei muito aqui no canal, começa dia 2 de janeiro, contra a equipe do Comercial do Mato Grosso do Sul, pela primeira rodada. O grupo 10 do Cruzeiro tem a Raposa, o Comercial, Penapolense de São Paulo e também o Capivariano, um grupo meio difícil. Os dois times de São Paulo aí dão trabalho, mas o Cruzeiro bem favorito. E falando em Copa São Paulo, base, eu quero falar sobre um jogador aí que surgiu muito bem no Cruzeiro desde os seus 9, 10 anos de idade, que já está agora
com 15 e deve assinar em abril do ano que vem, aos 16, seu primeiro contrato profissional com o Palmeiras, né? De formação, já foi formado no Palmeiras e agora nesse novo vínculo a partir de abril. Teve essa foto aí divulgada, no caso nessa última semana, entre o Messinho, o Estevão William e a Leila Pereira, presidente do Palmeiras, que vai assinar então esse contrato profissional com atacante. Até o Nicola já vinha trazendo informações sobre esse caso e eu trouxe aqui para vocês, se eu não me engano, há quase um mês, né, de que o jogador já estava sendo avaliado na casa dos 300 milhões de reais, no mínimo 100 milhões, mas o Palmeiras tem uma expectativa de vendê-lo ou até por mais do que o Endrick, né, que vai ser negociado de acordo aí com o Nicola também, informações de que é algo na casa dos 400 milhões de reais. E o Estevão William não vai ficar para trás nessa história. Só para você ter uma ideia, no caso essa informação aí sobre o jogador que vai assinar o contrato aos 16 anos, de acordo com a reportagem, ele esteve envolvido em uma tratativa junto com o Paris Saint-Germain para contratar o Endrick e também o Estevão William. Para você ter uma ideia, seria o Endrick mais 100 milhões de reais, ou seja, já está avaliando o Messinho em 100 milhões de reais, 20 milhões de euros basicamente, já entraria para uma das maiores transferências da história do Cruzeiro, só para você ter uma ideia, né? E olha que ele tem 15 anos de idade apenas. Seria uma oferta de 430 milhões pelos dois, mas o Palmeiras acabou recusando, deve vender só o Endrick por 400 milhões de reais. Então, para você ter uma ideia, não vai aceitar um valor menos do que isso, e a multa rescisória é do mesmo valor do Endrick, também 60 milhões de euros, algo próximo dos 348 milhões de reais, 328 milhões de reais na cotação dessa quarta-feira, dia 7. Então, 60 milhões de euros vai ser a multa rescisória do Estevão William, que realmente tem demonstrado um desempenho muito acima da média. Foi difícil achar os números dele, tá? Mas pelo menos da última vez que eu tinha olhado pelo time sub-17 do Palmeiras, mesmo ele tendo 15 anos, já havia marcado mais de 17 gols em 20 jogos, então tá numa fase muito boa mesmo. Ano que vem deve começar a jogar pelo time sub-20, vai se destacar sem dúvidas na Copa São Paulo e começar a ter aos poucos as chances no time de cima. Não vai demorar muito para aparecer um Real Madrid, um Chelsea, um Paris Saint-Germain que já demonstrou interesse e levá-lo. Enfim, pelo que parece, o Cruzeiro não assinou nada, né, de contrato de formação, foi tudo no Palmeiras. Mas será que não ficaria um pequeno percentual de uma venda futura para o Cruzeiro? Isso aí só o tempo dirá. Uma pena, né? O Cruzeiro aí que se tivesse um pouco mais de responsabilidade, porque o pai do Messinho, o Estevão William, eles já estavam meio que acostumados aqui ao Cruzeiro, né? Se tivesse uma gestão profissional como essa do Ronaldo hoje, tenho certeza, eles não sairiam. É óbvio que no Palmeiras está muito visado, todos os times do mundo estão de olho na base deles, por vários jogadores que foram revelados, mas não quer dizer que se ele estivesse jogando aqui pelo Cruzeiro, se destacando, tendo o Ronaldo como dono, eu não acho que ele valeria também, no Palmeiras ele está cotado a valer 20 milhões de euros, no Cruzeiro valer 3, 4, não acho isso, mas pelo menos uns 8, 9 milhões de euros eu tenho certeza, né? Enfim, um exemplo claro disso foi o Vitor Roque, que foi negociado por 24 milhões e hoje já estamos falando em 24 milhões de euros, né, para ele sair do Atlético Paranaense. Então mais um aí que o Cruzeiro deu muita bobeira, no caso. E para terminar aqui com vocês, quero falar assim sobre o Augustinho Almendra, reforço que está cada vez mais próximo de chegar na Toca da Raposa. Por quê? Porque teve um encontro nessa última terça-feira dos representantes dele com o Cruzeiro, né? Teve essa foto aí divulgada pelo Super Sports, que inclusive foi o próprio empresário dele, o Marco Vanzini, que é um uruguaio que esteve na Toca da Raposa junto com Pedro Martins e também o head do clube, né? O Marcos Menezes também participou dessas conversas. E quem postou isso foi o próprio perfil do representante do jogador, que colocou o seguinte na descrição: reunião. Então, claramente para acertar alguma vinda ou não do atleta para o Cruzeiro. Porque assim, é óbvio que reuniões assim nesse sentido devem acontecer várias vezes, que acaba nem saindo, né, para nós aqui para trazer as informações. Mas ir em um encontro presencial em Belo Horizonte, será que se não tivesse nada tão avançado, teria necessidade de fazer um encontro assim? Ou tudo pelo online já não poderia ter resolvido, né? Então, eu tô com uma expectativa muito boa de que o Augustinho Almendra possa assim fechar esse acordo com o Cruzeiro. Ficaria muito feliz mesmo, é um jogador muito diferenciado. É igual eu falei para vocês, ele só não tá tendo espaço no Boca Juniors, e é uma questão que vale ressaltar, porque tem alguns problemas extra-campo. Um cara que não é muito disciplinado, pelo menos nas últimas atividades dele no Boca Juniors. Mas eu tenho certeza que chegando no Cruzeiro, a Raposa não deve deixar ele fazer isso, né, aqui novamente, até porque o Ronaldo é bem rígido nessa. Eu acho que o Augustinho Almendra tende a melhorar um pouco nessa questão. Lembrando que ele já foi especulado em times igual no Flamengo, no São Paulo, no Botafogo, e também em alguns outros times, igual no Internacional, no Vasco. Mas enfim, o Cruzeiro foi o que mais demonstrou interesse e pode levar o atleta, que surgiu muito bem, né, na base da seleção do Boca Juniors. Foi convocado várias vezes para campeonatos igual Mundial Sub-20 em 2019,
pela seleção argentina, Mundial Sub-17 em 2017, jogador que nasceu em 2000 e na atual temporada 2 jogos, acabou sendo afastado, né, do grupo, mas vem treinando normalmente desde fevereiro. O vínculo dele vai até março, possivelmente o Boca Juniors abre mão desse seu contrato e poderia chegar de graça, né? O Cruzeiro mantendo um percentual de olho numa venda futura. Só lembrando que também o Ronaldo deixou à disposição pro Agustín Almendra jogar no Valladolid, por exemplo, da Espanha. Mas, por ter conversas no Cruzeiro, na Toca da Raposa, eu tenho mais expectativa de que ele venha, né, pro Cruzeiro e quem sabe daqui a algum tempo vá pro Valladolid ou algo nesse sentido, até porque é muito novo, né? Não tá com 25, 26 anos para ter pressa assim. Tá com 22 anos, eu acho que chegando no Cruzeiro, na minha visão, tem tudo para ser o titular. Não chega para ser um meia ofensivo, tá? Não chega para ser um camisa 10. Ele atua ali mais como meia central. Por exemplo, deixa só supondo aqui um meio de campo, né? Seria mais ou menos assim. Um volante, vamos supor que chegue o Lucas Romero, acho um pouco difícil, mas vamos supor. Lucas Romero de volante mesmo, um meia central, um pouco mais recuado do que o camisa 10. Seria o Agustín Almendra e lá na frente o Matheus Vital, por exemplo. Algo nesse sentido, acho que seria um meio de campo muito bacana mesmo para essa disputa da Série A. E você, o que acha aí do atleta de 22 anos de idade? Pode ser uma boa opção argentino? Enfim, você, o que acha também dessa reunião, né, que teve entre os representantes e a equipe do Cruzeiro? Deixa aqui embaixo. Bom, se for o vídeo, espero que tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, também se inscrever em nosso canal, ajuda nós a chegarmos a essa marca de 37 mil inscritos, então conto com a ajuda de cada um de vocês. Vou deixar aqui também na tela final outras sugestões de conteúdos que já trouxemos do mercado da bola, trazendo algumas atualizações aqui do mercado sul-americano, de nomes especulados, vai lá conferir, e o link aqui embaixo na descrição da sportpix.clube para você pegar e começar a fazer suas apostas. Muito obrigado a todos por terem assistido até aqui, até mais, valeu!